Olá, você que tem nos acompanhado com o nosso programa Te Orienta semanalmente. Eu te acolho neste momento, desejando que o seu coração se abra profundamente para experimentar as novidades que o Espírito Santo tem soprado à sua igreja. E antes de darmos início ao nosso conteúdo de hoje, eu quero te convidar, a você que ainda não está inscrito em nosso canal, que você se inscreva, que você ative o sininho para receber as notificações e que você também interaja conosco, para que o nosso programa cada vez mais possa falar diretamente a você e às suas necessidades. Então, você que ainda não respondeu as perguntas, por favor, responda, né? Tenha coragem de se questionar e comente ali nos comentários para me ajudar a ajudar você. Se a tristeza te rouba as palavras, se as razões se perderam no tempo, relembrar as histórias passadas desperta a saudade. Se alguém prometeu te amar, mas depois partiu, te deixando sem mesmo explicar, sem dizer adeus. Deus conhece a sua verdade e a saudade do teu coração. Em segredo teu Deus te espera, quer te consolar. Então volta, só Deus é amor que não passa e não passará. Então volta, só Deus é resposta que vale a pena esperar. De amor vive o coração de Deus, amor que não se cansa de amar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como eu dizia no começo, tem sido uma experiência muito gratificante poder te acompanhar nesse processo do Te Orienta, olhando para as nossas vicissitudes, olhando para as nossas fragilidades e também olhando para todas as nossas virtudes, para assim potencializá-las e então podermos dar uma resposta de qualidade a Deus. Nosso tema de hoje, dando continuidade ao nosso tema anterior, onde nós falávamos sobre desvendar o nosso falso eu, hoje nós vamos continuar um pouquinho ainda nesse falso eu e o orgulho espiritual. Quando eu digo falso eu não estou falando de uma mentira consciente, de alguém que é alguém decididamente mal. Não é disso que eu estou dizendo, né? Eu estou dizendo das nossas ilusões, das nossas machucaduras, das nossas feridas ao longo de toda a nossa existência, que nos obrigam a dar uma resposta que acaba não sendo suficiente para a nossa vida plena, para a nossa vida com uma resposta de qualidade. Então, todas as vezes que nós falamos do orgulho, é uma realidade muito complicada, porque o orgulho nos pega, nos toma de assalto, e nós somos envolvidos de tal maneira que nem percebemos que nós ainda somos movidos pelo orgulho. No programa anterior você viu essa percepção, né? Falando sobre essa realidade, sobre nós nos confundirmos com as nossas dores, sobre nós vivermos a partir das nossas fragilidades e assumirmos que nós somos essa dor e nós não somos a dor que nós sentimos. Então hoje, o falso eu e o orgulho espiritual, ele vem nos dizer algo muito importante sobre as coisas que eu sou chamado a deixar. Aquilo que eu sou chamado a deixar não necessariamente é ruim. Elas podem devem tranquilamente continuar sendo boas em si. E talvez aí seja uma grande confusão que nós cometemos, porque tudo o que nós deixamos, nós julgamos ser ruim, que estava nos fazendo mal. Nem sempre, porque há bens que Deus não quer para mim e tampouco para você. Há bens que nós não precisamos realizar.
atos heróicos, gestos heróicos que não são para nós. Nós precisamos deixar que o outro faça. E aí está a grande luta, deixar que o outro também seja bom, sem eu me sentir mal, sem eu me sentir menos. Então, o que eu preciso fazer, Padre? Eu preciso entender que os maiores males que nos atacam não são os males abertos, declarados. Os maiores males que nos atacam são os bens, ou melhor, os males disfarçados de bem. Então, aquilo que você acha que vai te fazer bem, mas no fundo não te faz bem, te faz mal. Então, o mal que mais nos prejudica é esse. A gente acha que está fazendo bem, mas está cometendo um grande mal. E por que nós cometemos isso, Padre? Por que não seria mais simples Deus nos criar de maneira mais direta? Poderia ser mais simples, mas não seria a gente, o ser humano livre para dar uma resposta ante todos os seus desafios. Então é preciso entender que vocação nesse processo aí de entrega, de renúncia, não é simplesmente um estágio de estar no melhor que eu devo fazer. Eu não sou padre porque eu descobri um dia que é a melhor vocação do mundo. Você que é casado, você que namora, você que é noivo, você que é celibatário, você que é um consagrado, você que também é padre, também não deve olhar sua vocação como sendo a melhor vocação que eu já vi na vida. Não, é a vocação que você descobriu, que você compreendeu ser a sua vocação. Porque não se trata de um prêmio, é uma vida, é uma experiência. E nós estamos falando sobre salvação, lembra? Desde o princípio nós estamos falando de salvação. Quem somos nós? E salvar, salvar-se, é descobrir quem eu sou. Salvar não é alcançar, como eu dizia no programa anterior, não é alcançar um placar celestial, atingir uma pontuação e ser qualificado por Deus. Salvar-me é descobrir quem eu sou. Qual é o grande problema do pecado, se eu te perguntar? O problema do pecado, Padre, é que Adão comeu a maçã, Eva comeu a maçã. O problema do pecado é que Adão e Eva queriam ser como deuses. O pecado é o esquecimento de si mesmo. Pecar é esquecer quem eu sou. Pecar é esquecer que eu sou filho. Pecar é esquecer que há um projeto, um plano de salvação para me abarcar, para me salvar, retirar de mim mesmo. Então, salvar-me é descobrir quem eu sou. Lembra lá do segundo programa, se não me engano, Ou do primeiro, não sei agora, já faço confusão, mas é só você olhar lá, são curtos, E você vai perceber, eu não sei quem sou, mas eu preciso levar a sério o direito de saber quem eu sou. Então eu preciso saber que existe um plano salvífico a meu respeito. E esse plano salvífico só se realiza quando eu sei o que é que eu quero salvar em mim. Salvação não é me abandonar ao longo do caminho, com displicência ou negligência, e deixar tudo pelo caminho e salvar algo que você nem tem nas mãos. Quando alguma coisa, um mal te ataca, um problema te ataca, um incêndio na casa, qualquer outra coisa assim que aconteça e você pensa em salvar, você vai lá, pega a sua coisa e salva. Você pega e sai correndo, porque você quer salvar aquilo. A salvação é isso, você salvar o que está ao seu alcance. Não é salvar o que você acha, é salvar o que está ao seu alcance. Então, se você não é ainda, não é teu. Entenda isso, se você não é ainda, não é teu. Você só é o que você pode tocar. Não que você não possa desejar, você pode desejar. Mas o grande problema é quando eu transformo esse processo de crescimento espiritual no orgulho, Então, eu não posso responder quem eu sou numa pergunta simplesmente materialista. Eu não posso responder quem eu sou num processo ascético, de ascese, de crescimento, de luta, de batalha espiritual, apenas com uma resposta materialista, porque há um grande problema, meu querido. E sabe qual é esse problema? É que essas respostas são insuficientes. E elas sendo insuficientes, elas vão me deixar ao largo do que eu sou. Pensa bem, nós temos aqui o amor de si e o amor do outro. São duas realidades que talvez você já tenha ouvido falar demais. Nós temos também o amor próprio, que tantas vezes nós, católicos ou não, falamos sobre esse amor próprio. Então, essas respostas, elas vão colocar essas realidades como opostas, o amor de si e o amor do outro. Então, quanto mais eu tomo, quanto mais eu tenho bens materiais, quanto mais eu sou feliz, quanto mais eu tenho uma vida prazerosa, quanto mais eu tenho uma vida de conforto, aparentemente, menos sobra para o outro. Não é assim? Então, menos sobra para o outro. Então, meus prazeres e meu conforto são tomados do outro, podemos dizer assim, E quando isso é desordenado, só não são tomados, mas são roubados do outro. Quando é desordenado, nós temos a questão da injustiça.
Eu estou falando a cargo de comparação. Então, há pessoas que têm mais e há pessoas que têm menos. As pessoas que têm mais não necessariamente são ladras. Não necessariamente os ricos são ladrões. E não necessariamente os pobres são santos, né? E todos roubados. Não é bem assim que as coisas funcionam. Nem todos os ricos são ladrões, né? Então, já são opostas, já é uma realidade oposta. E o que eu preciso fazer, então, nesse processo espiritual? Eu aprendo a me privar para dar ao outro aquilo que é o mínimo. Então, eu aprendo, tiro da minha casa, eu monto uma cesta básica. Nesse tempo agora de pandemia, eu monto uma cesta básica e dou para quem tem menos. Então, eu estou me privando de um bem que me sobra, seja roupa, seja dinheiro, seja alimento. Eu me estou privando disso para dar a alguém que necessita. Ótimo, maravilhoso, é importante. Então, no processo, nós estamos falando do que aqui? Estamos falando de odiar-me. Lembra do Evangelho? Quem não odiar pai e mãe? Então, o processo para ajudar o outro, eu preciso me odiar. Eu preciso tirar de mim. E aí está a grande armadilha que eu falava no começo sobre o orgulho espiritual. Essa grande armadilha é que da ascese espiritual, dessa ascese meramente humana, melhor dizendo, é que a dádiva que eu realizo prende o outro a mim. Então eu me torno alguém que faz o bem, me torno alguém caridoso, me torno alguém virtuoso, alguém que aconselha, alguém que serve, alguém que ajuda, e ao mesmo tempo que eu faço, eu prendo o outro à minha bondade. Eu prendo o outro à minha capacidade de falar. Eu prendo o outro à minha capacidade de cantar, de escrever. Eu prendo o outro à minha bondade. Ele se torna refém. Se torna refém. E aí eu exerço sobre a alma do outro uma tirania oculta. Nossa, padre, que coisa séria. Seríssimo. E isso é muito velado dentro de nós. E nós precisamos cuidar disso, né? Então, eu não posso exercer sobre a alma do outro uma tirania oculta. Porque esse egoísmo que nós vamos trabalhando no sentido de ter o melhor, não sei se você já viu aquela fotinha que tem uma criança com um ursinho pequenininho atrás das costas, e aí tem uma imagem que dizem que é Jesus, e Jesus ofertando um urso desse tamanho, imenso assim, né? Aí a frase, Deus tem o que é melhor para nós, né? Como se tudo que Deus nos desse fosse de fato maior do que o que nós temos, nem sempre. Muitas vezes a providência de Deus nos tira. Não para nos dar mais, para nos fazer aprender a viver sem. Então não é nesse processo de prazer pessoal, né? Então é um egoísmo que não trafica o corpo. É um egoísmo que não usa o corpo do outro ou o próprio corpo, mas é um egoísmo que trafica a alma. E por isso nos mata, por isso nos cerceia. Então, é preciso entender que essas soluções, esse ascetismo meramente humano, elas são insuficientes. Por quê? Porque elas estão repletas de tentações. Qual é a primeira tentação? A primeira tentação é do hedonismo de Eros. Sabe o que é Eros, né? O amor Eros, o amor ágape, né? O amor filos, né? O amor de pai, o amor sexual, o amor afetivo e o amor de irmão. Eros. Então, o hedonismo de Eros. O hedonismo é esse prazer pelo prazer, é o prazer. Esse hedonismo de Eros, ele vem trazer de uma experiência de renegar, né? Renegar tudo até o justo limite para receber o que eu acho que eu tenho direito. Então, vamos lá. Esse hedonismo, estou falando de coisas veladas, tá, gente? Então, o hedonismo de Eros é: eu vou renunciar, eu vou sofrer, eu vou me policiar, eu vou mortificar a minha carne, eu vou fazer penitência, eu vou fazer sacrifício, eu vou fazer novena, fazer um monte de coisa, né? Eu vou suprimir as minhas felicidades, porque no céu eu vou receber tudo o que for do meu direito, né? Nós temos ali no Islã a questão das 7 virgens, aquele que vive o processo para receber as 7 virgens no céu. Então, é um processo meio de Deus vai compensar, é um Deus compensador. Então eu vou sofrer agora para compensar. E no fundo eu vou alimentando de fato o Eros, né? O amor, esse amor apegado, esse amor das paixões. E é muito triste, né? Porque para nós cristãos, o Eros, ele sabe muito bem usar uma máscara de caridade cristã. Eu sirvo, mas no fundo o prazer é pessoal. Eu sirvo, mas no fundo estou preso a essa satisfação pessoal. A segunda tentação é o ascetismo de Eros, né? Esse Eros que é capaz. Se no primeiro era a caridade de Eros ali, cristã, o segundo é esse ascetismo, essa ascese, esse exercício espiritual de Eros de morrer. E ele vai morrer para quê? Morrer pelo outro.
O outro tem a última palavra. Ele não vale nada, ele não serve nada, ele precisa se destruir para morrer pelo outro. Né? E quanto mais trivial for essa decisão de amar, né? Eu morro por você por causa de um chinelo. Quanto mais trivial for essa morte, maior para ele é. No sentido de morrer por grandes motivos é fácil, então eu vou morrer no dia a dia. Então a pessoa ama o outro em detrimento de si mesma, ela ama o outro para se destruir, é um heroísmo, é uma loucura. É um sacrifício de valor absoluto. O valor não está no para quê, o valor está no sacrifício. Eu me sacrifico, então isso tem valor, e eu me detesto. É muito triste. E a terceira tentação é justamente a solidão de Eros. A solidão de Eros, esse Eros solitário, que Sartre vai dizer que o inferno são os outros. Então, se nós temos a questão dessa caridade velada, dessa abnegação velada, se no segundo nós temos a questão de morrer, desse me destruir para que o outro cresça, né? dessa falta, dessa baixa autoestima, desse processo doloroso, então eu vou ter agora a solidão de Eros. O inferno são os outros. Então, eu me afasto, eu me distancio, mas ainda assim continuo sedento da presença e do amor dos outros. Eu acho que as pessoas são ruins e eu prefiro os animais. Cada vez mais eu amo mais os animais e amo menos os homens. Eu fujo dos homens, mas eu sou homem. E se eu amo menos os homens, eu também me amo menos. Então eu vou vivendo essa solidão desenfreada, essa solidão que ela dói justamente pela minha incapacidade de amar. E eu fujo para não ter de dar-me. Mas na solidão, torturo-me pela insaciedade, pela insaciável sede do outro. Olha só que complicado, né? Estávamos falando do orgulho há pouco, ainda estamos no orgulho, mas em outros parâmetros, né? Então, a solidão de que eu fujo para não me dar, para não dar de mim. Para não dar de mim. Mas ao mesmo tempo, eu me puno, eu sofro, me torturo porque tenho uma sede insaciável do outro. Nós podemos olhar isso lá em Marcos capítulo 10, quando aquele homem rico, e nós vamos repetir algumas personagens porque são leituras bem emblemáticas, quando aquele homem rico chega diante de Jesus e fala: bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Ele está no âmbito do fazer. E quando ele percebe que possui muitas coisas, quando ele percebe que construiu uma vida espiritual muito profunda, ele vai embora entristecido, ele não teve coragem de abandonar-se, estava satisfeito demais consigo. E por isso Jesus vai falar: como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Alguém que não tenha coragem de desprender-se do que construiu. É triste para nós. Está lá em Marcos capítulo 10, né? Dessa experiência magnífica e dolorosa, onde o evangelho ele não foi boa nova para uma pessoa porque ela não soube olhar para outras coisas além de si mesma. Ela não soube olhar para as realidades. Então é o orgulho espiritual. Eu sou o melhor padre, eu canto melhor, eu prego melhor, eu filmo melhor, né? eu toco violão melhor, né? Eu conduzo melhor uma paróquia, se não for eu, não é ninguém. É um orgulho espiritual que talvez a gente nem diga, mas isso pode ser traduzido em várias outras realidades que nunca foram ditas, mas são vividas. E eu preciso encontrar nessas armadilhas uma resposta que seja sobrenatural. E essa resposta sobrenatural, ela vai justamente... ela vai diluir, né, essas três realidades insuficientes, porque na terceira realidade que eu apresentei agora, sobre a solidão do Eros, né, é amar a nós mesmos, mas esse amor é o próprio ódio, esse amor é a própria destruição. Então é uma ascese desnecessária, e não só desnecessária, e ela me mata, é um amor egoísta, amar a nós mesmos. A segunda que eu apresentava do ascetismo de Eros é o quê? Amar o outro, mas tendo o outro como um ser absoluto, tendo o outro como melhor que eu, tendo o outro como mais capaz de ser amado, me destruindo. E a primeira que eu apresentei sobre o hedonismo de Eros é justamente amando o outro, procuramos o modo mais eficaz de nos amarmos. E aqui é o que mais a gente faz. Por que você ama o outro? Por que eu amo o outro? Por que eu digo que eu sinto falta do outro? Na verdade, eu sinto falta da pessoa que eu sou ao lado daquela pessoa. Não é verdade? Eu sinto sua falta. Não, você sente falta da pessoa que você é ao lado dela.
E é preciso identificar isso. Não é um problema sentir isso, mas é preciso identificar para que nós não nos tornemos reféns desse sentimento. Então, eu amo o outro até conseguir o que eu quero. Então, eu amo o outro, eu amo o Vitor, está aqui, né, atrás da câmera. Eu amo o Vitor até conseguir minha salvação, até conseguir ir para o céu. Depois ele que se lasque, que se dane, porque a minha salvação está aqui. E a gente não pode ser refém desse sentimento. A gente não pode amar o outro só porque nos convém. A gente tem que amar o outro pelo outro. A gente tem que amar o outro, como Jesus mesmo dizia, amai os vossos inimigos. Porque amar o vosso inimigo exige um esforço imenso de não esperar dele recompensa. Então, qual a resposta sobrenatural que nós podemos dar a respeito dessa experiência? A resposta sobrenatural está justamente na lei fundamental da existência humana. Amai-vos uns aos outros, né? Como a ti mesmo. Amai o outro como a ti mesmo. E amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, essa é a lei fundamental da existência humana. Amar o outro como eu amo a mim mesmo. É o modo mais eficaz de nos amarmos. São os 2 mandamentos que nos obriga, né, a um outro ascetismo. Eu falava do ascetismo do Eros, nos obriga a um outro ascetismo, o ascetismo do ágape, o amor ágape, o amor do Pai. Porque desde a queda do homem, a salvação não é algo natural, a mim e a você. Desde a queda do homem, a gente vive como Adão, se escondendo. Desde a queda do homem, a gente vive encontrando novas figueiras para pôr diante das nossas vergonhas. Desde a queda do homem, a gente vive fugindo de quem a gente é, tentando ser alguém que a gente nunca vai ser. Desde a queda do homem, meus irmãos, a gente vai se confundindo e até o bem que a gente faz é um bem que não é puro, porque a gente não deixa Deus agir. E essa resposta sobrenatural, ela precisa vir de encontro às nossas realidades, né? Viver em função do amor ágape, o amor de Deus. Esse é um outro ascetismo. Não é da minha qualidade, não me prende ao outro, não me liberta do outro, não faça com que o outro seja um demônio para mim, mas sabe que o amor que eu amo é um amor que vem de Deus. E precisa movimentar a minha vida, porque isso é fundamental para a existência humana. E o convite que eu quero te fazer é justamente esse: olhe para a tua vida, né? Para esses 3 passozinhos aí do Eros. Do hedonismo de Eros, ascetismo de Eros e solidão de Eros. Onde está fundamentado o teu amor? Não precisa necessariamente estar só em um deles, pode ter mais de um. Nós somos sazonais, né? Há fases em nós, né? Então você pode estar num processo aí de ascetismo de Eros, mas ter vivido outros processos e não ter fechado esses processos todos. Então é preciso que a gente se olhe de verdade. Qual é a qualidade do meu amor? Qual é a qualidade da minha resposta? Onde tem se fundamentado a minha vocação de verdade? Onde é que eu construir minha casa? Qual é a qualidade da rocha que eu construí minha casa? Para me reorientar, para me orientar, para viver esse processo, para não chegar diante de Jesus simplesmente e perguntar: bom mestre, o que devo fazer para ganhar o reino dos céus? Mas perguntar: bom mestre, quem devo ser para ganhar o reino dos céus? E ele vai dizer para mim e para você: sê tu mesmo. É preciso que tu sejas aquele que eu criei. É preciso que tu sejas aquele que eu escolhi. É preciso que tu seja aquele que eu moldei, que eu plasmei, que eu soprei o sopro da vida em suas narinas. É preciso que você seja quem eu criei e não quem você imagina que você seja. E aí nós vamos começar a vencer o orgulho espiritual. Nós vamos começar a vencer esse falso eu. E nós vamos ter Deus, como eu dizia também no encontro passado, desse Deus que vem nos ferir onde nós já estamos feridos, para fazer jorrar do nosso coração um amor verdadeiro. Um amor que sabe das próprias fragilidades, um amor que sabe que não pode ficar estacionado em si mesmo, um amor que sabe que tudo que vem de mim vem de Deus. E aí nós faremos essa experiência profunda de começar a vencer o orgulho. Também não vou instruir você para que você pense que você vai vencer o orgulho. O orgulho fica vivo até 30 minutos depois que você morrer, que eu morrer. O orgulho não vai acabar nunca. Mas o que nós precisamos fazer é saber onde é que nós estamos pisando, conhecer as nossas motivações ou tentar reconhecê-las para que elas não nos dominem, para que esse amor de si e o amor do outro não sejam opostos, mas sejam 2 experiências do único Deus, do único amor, que deu de si para salvar a nós que estávamos perdidos. Que sejam
feliz experiência para você. Que seja uma grande experiência para você e que você aprenda a fugir das armadilhas, principalmente as que você arma para você mesmo, não é? Nós somos cheios de armadilhas que nós armamos para nós mesmos e é tão difícil fugir delas, porque a gente se prende afetivamente a elas e porque com o tempo todas elas se tornam confortáveis. Que o Espírito Santo te visite, que o Espírito Santo te recorde quem você é e que o Espírito Santo te dê a coragem para que você saiba de uma vez por todas e aprenda de uma vez por todas que você não é a sua dor, você não é a carne, você é filho de Deus e sendo filho de Deus você pode recomeçar sempre. Que o Espírito Santo complete em nós tudo aquilo que a nossa humanidade ainda é incapaz de compreender. Então volta, só Deus é amor que não passa e não passará. Então volta, só Deus é resposta que vale a pena esperar. De amor vive o coração de Deus, de amor que não se cansa de amar.